começa agora. Antes e depois da lei. Os direitos e deveres do cidadão brasileiro e os passos da justiça. Olá! Está começando mais um Antes e Depois da Lei. Você vai conhecer os direitos e deveres do cidadão brasileiro, os passos da justiça e as decisões que mudaram histórias de vida. Em um mundo consumista, é difícil resistir aos apelos do comércio. E se tem promoção, aí nem se fala. Hoje em dia, além das ofertas nas lojas convencionais, basta um celular para ter qualquer loja virtual à disposição. Com tantas facilidades, fica mesmo difícil não ceder ao impulso de comprar. E apesar das relações de consumo não serem novas, a legislação no Brasil é recente. Mas afinal, como era antes da lei, quando o consumidor ficava insatisfeito com o produto que comprou? Ditadura militar, décadas de 60 e 70. O preço da gasolina estava nas alturas e o Fusca, o carro mais popular da época, registrou alta de 760%. O período foi marcante para o surgimento do movimento de defesa do consumidor no Brasil. E mesmo com o país em crise econômica, o servidor público Paulo Vinícius era um consumidor diferente. Ele conseguiu juntar dinheiro e comprar um Fusca. Meses depois, o carro apresentou defeito na parte elétrica e ele não pensou duas vezes. Foi direto à concessionária. Depois de 3 tentativas na concessionária, não foi consertado. E no dia que eu fui buscar, eu constatei que o defeito permanecia, né? E aí eu disse ao vendedor, olha, eu não quero mais esse carro. Ele disse que não podia trocar. Eu disse, troca porque você me vendeu um produto com defeito, eu não aceito isso. 2 meses depois, Paulo recebeu a ligação do gerente da concessionária, pedindo para ele ir buscar um novo Fusca. Eu não vim aqui comprar um carro com defeito, vocês têm uma propaganda imensa, vocês não estão justificando a propaganda que vocês estão praticando. Paulo lembra que naquela época, direito mesmo, nenhum consumidor tinha. Naquela época a gente estava em plena ditadura, que tipo de justiça você podia esperar? Só deveres e obrigações, né? Com o problema solucionado, Paulo decidiu colocar um som no carro. Na época, o toca-fitas era a sensação do momento. Mas a qualidade do som não era boa, então foi à loja tentar trocar o produto. E a resposta do vendedor foi essa. Disse que eu fosse assistência técnica. Eu digo, eu não vou porque eu não comprei assistência técnica, né? Aí eu disse a ele, olha, eu vou fazer uma carta para vocês, não vou pagar enquanto vocês não resolverem isso. Os prejuízos de produtos eletroeletrônicos eram as reclamações mais comuns que chegavam na Associação de Proteção ao Consumidor. Criada em 1975, foi uma das primeiras instituições de defesa do consumidor no país. Outra queixa comum na época era o desrespeito aos preços tabelados. Um ano depois, foi criado o Sistema Estadual de Defesa do Consumidor em São Paulo, o primeiro PROCON estadual brasileiro, que passou a mediar conflitos e promover acordos nas relações de consumo. As maiores queixas eram problemas causados por alimentos contaminados, acidentes de consumo e venda irregular de imóveis. O professor de Sociologia da UNB, Alexandre Veronese, comenta como a questão era tratada. Ações administrativas que são anteriores ao Código de Defesa do Consumidor serviam para proteger o consumidor como a gente considera hoje. Só que elas eram intervenções esparsas e não tinham esse sentido. O Código de Defesa do Consumidor, ele realmente foi uma mudança de paradigma. No início da década de 80, começaram os debates no Congresso Nacional dos primeiros projetos de lei do Código de Defesa do Consumidor. Enquanto isso, em 1983, foi criado o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, o Inmetro, que passou a alertar e defender o consumidor contra fraudes em relação a peso, volume ou qualidade de produtos industrializados. Em 1984, outra conquista foi a criação dos juizados de pequenas causas, que garantiam a justiça rápida para casos de até 20 salários mínimos, como explica Alexandre Veronese. Esses juizados conseguiram, digamos assim, capilarizar a proteção ao consumidor de uma forma tremenda, né? E permite, na verdade, que os próprios consumidores busquem uma proteção judicial e efetivem, né, os direitos que são reconhecidos a eles. O Antes e Depois da Lei é um hiperprograma. Assista também na TV Justiça, todas as segundas às 9h30 da noite e baixe o aplicativo pelo QR Code. Com ele você tem acesso às entrevistas na íntegra, às leis abordadas no programa e também conteúdos interativos.
Você está ouvindo o Antes e Depois da Lei sobre o Código de Defesa do Consumidor. E não perca, depois do intervalo você vai saber o que mudou. Voltamos já já. Você está sempre conectado às redes sociais? O STJ também. Direitos e deveres do cidadão brasileiro no Facebook, Twitter, YouTube e SoundCloud. Em todas as redes sociais, o nosso endereço é STJ Notícias, Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Eu sou Cristiane Meirelles e você está ouvindo o Antes e Depois da Lei. Aqui você acompanha os direitos e deveres do cidadão, os passos da justiça e as decisões que mudaram histórias de vida. Reclamações, produtos com defeito, dor de cabeça. A população não sabia a quem recorrer. A Lei de Proteção dos Direitos do Consumidor nasceu da luta e da união dos próprios consumidores. Órgãos de defesa e fiscalização também foram criados e a lei chegou na década de 90. A difícil relação entre fornecedor e consumidor é histórica, mas isso começou a mudar com a Constituição de 1988. A Justiça ouviu o clamor popular e, então, uma comissão de juristas elaborou o Código de Defesa do Consumidor, que só passou a valer no dia 11 de setembro de 1990. A necessidade, ela veio decorrente do aumento da relação de consumo. Então, se você for lá na sociedade antes da Revolução Industrial, a relação de consumo era precária, era só troca. Você não tinha necessidade de ter uma lei. A partir do momento que você vai tendo evolução e vai tendo novas situações, o direito tem que evoluir para proteger. O comentário é de Geraldo Tardim, diretor do Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo, o IBDEC. Segundo ele, estabelecer os parâmetros nas relações de consumo foi uma das principais contribuições do Código de Defesa do Consumidor, que também criou padrões de conduta, prazos e penalidades em caso de desrespeito à lei pelo fornecedor. E o consumidor foi colocado como a parte mais vulnerável. Ele veio trazer respeito ao consumidor, e veio trazer principalmente uma grande contribuição, que é a conscientização do consumidor. Hoje, se você pega um consumidor comum, ele sabe que não pode fazer venda casada, que ele tem um PROCON que ele pode reclamar, que ele pode ir ao juizado especial que tem advocacia gratuita, ele sabe que se ele for cobrado indevidamente, pode receber aquilo em dobro. Então ele criou essa conscientização nesse consumidor. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Paulo de Tarso Sanseverino, destaca a contribuição do Judiciário. Eu penso que a grande contribuição do Poder Judiciário, e aí vale todos os setores do Judiciário, inclusive os juizados especiais, foi garantir a efetividade do Código. Né? Ou seja, os novos princípios, os novos institutos, eles vieram para modificar as relações de consumo. O tribunal faz é aplicar o código benéfico ao consumidor. Não vamos esquecer que, eventualmente, nós também temos consumidores de má-fé. E aí, nesses casos, o tribunal também faz a distinção e também faz o controle. O CDC uniformizou os direitos do cidadão e isso influenciou o trabalho dos PROCONs, que são responsáveis por garantir esses direitos. Paulo Márcio, diretor do PROCON do Distrito Federal, explica o que mudou na prática. Hoje, a orientação que se tem no estado do sul do Brasil é a mesma orientação que é prestada em todo o Brasil. O cidadão brasileiro, com a promulgação do Código de Defesa do Consumidor, passou a ter normas claras e específicas da defesa do seu direito. E hoje nós temos um código que atende à necessidade da nossa população. Nós temos trazido informação a essa população para que ela saiba os fornecedores a respeitar o direito do consumidor e os consumidores a exercer esses direitos. Reclamar não é ruim, reclamar é legal. Procurado por milhares de brasileiros para resolver pendências com empresas e órgãos públicos, uma das funções do PROCON é acelerar soluções de conflitos, como aconteceu com a corretora de imóveis Lúbia Ribeiro, que já buscou ajuda pelo menos 4 vezes. Em todas as vezes eu tive ganho de causa por conta da ajuda e da interferência do PROCON. A primeira vez foi há 4 anos, em 2010, contra um site de busca de emprego. Aí eu fiz um período gratuito, cancelei, mas cobrou no meu cartão. Eu entrei em contato com eles, não resolveu, eu avisei a eles que ia ao PROCON, fui, o PROCON ligou e aí eles me ligaram, pediram minha conta e devolveram o dinheiro. As outras 2 vezes
foi contra uma operadora de telefonia. Também essa questão de cancelar o serviço. O serviço não estava funcionando corretamente, entrei em contato com eles, não resolveram, aí eu pedi o cancelamento, me cobraram a multa, só cancelava cobrando multa. Eu tive que pagar a multa e recorri ao PROCON. E o acordo, eu tive êxito. E o outro foi contra uma construtora. Fui fazer um distrato de um imóvel, não conseguia fazer acordo com a construtora. Aí eu fui ao PROCON e nesse eu tive um acordo excelente, melhor do que eu imaginei. Muita gente não usa porque acha que vai gastar tempo, que é chato, que não resolve. Resolve sim. O diretor do PROCON do Distrito Federal, Paulo Márcio, reforça a importância de reclamar. Que esse cidadão que a cada dia está ficando cada vez mais informado, ele exerça o direito de reclamar. Porque só através da manifestação do cidadão buscando o PROCON é que nós poderemos exercer esse direito do cidadão. O Antes e Depois da Lei é um hiperprograma. Assista também na TV Justiça, todas as segundas às 9h30 da noite e baixe o aplicativo pelo QR Code. Com ele você tem acesso às entrevistas na íntegra, às leis abordadas no programa e também conteúdos interativos. Você está ouvindo o Antes e Depois da Lei sobre o Código de Defesa do Consumidor. Vamos para um breve intervalo, mas voltamos já. Você está sempre conectado às redes sociais? O STJ também. Direitos e deveres do cidadão brasileiro no Facebook, Twitter, YouTube e SoundCloud. Em todas as redes sociais, o nosso endereço é STJ Notícias. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Eu sou Cristiane Meirelles e você está ouvindo o Antes e Depois da Lei. Aqui você acompanha os direitos e deveres do cidadão, os passos da justiça e as decisões que mudaram histórias de vida. Uma nova era de tecnologia a serviço do consumidor. As vendas na internet crescem a uma velocidade inacreditável. Por outro lado, da mesma forma, aumentam as queixas. E o código, que completa 25 anos, tem que acompanhar essa nova realidade. Muito consumidor tem se rendido à comodidade de fazer compras pela internet, como a jornalista Jéssica Nascimento, que há 4 anos é cliente fiel do mundo virtual. Toda vez que o salário entra na conta, eu separo 100, 150 reais e já vou procurar. Será que tem alguma promoção? Acho que eu estou precisando daquilo. As vendas online também devem seguir regras e respeitar legislações. O consumidor pode desistir do contrato no prazo de 7 dias. E caso se arrependa da compra, pode ter até a devolução de valores pagos. É o que prevê o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. Um levantamento da eByte, empresa especializada em vendas pela internet, mostrou que o faturamento desse tipo de comércio no Brasil atingiu quase 36 bilhões de reais no ano passado. A cada 10 compras online, uma é feita por meio de smartphone ou tablet. Produtos de moda e acessórios estão entre os mais comprados e representam 17% das vendas virtuais. O comércio eletrônico cresce a uma taxa de 25% ao ano. É possível você comprar produtos em vários países. No mesmo ritmo em que crescem as vendas pela internet, aumentam as reclamações. No ano passado, mais de 2.000 consumidores precisaram da ajuda do PROCON do DF para receber o produto comprado ou o reembolso. O advogado Eduardo Moretti explica o que fazer nesse caso. Se o produto não chega, ele pode fazer o cancelamento da compra e receber aquele valor que pode ser que ele já tenha pago antecipadamente, por exemplo, no cartão de crédito. Para isso, o consumidor deve procurar, primeiramente, a empresa com que ele fez a compra. E caso não funcione, o consumidor deve buscar ou o PROCON mais próximo ou, eventualmente, até a delegacia do consumidor da sua cidade. Em 2012, uma comissão de juristas liderada pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, STJ, Herman Benjamin, encaminhou ao Congresso Nacional propostas de mudanças no Código de Defesa do Consumidor, que também envolviam comércio eletrônico. O ministro do STJ, Paulo de Tarso Sanseverino, explica que a busca pela atualização do código partiu de novos fatos que ocorreram ao longo dos últimos 25 anos. 2 fatos se destacam. De um lado, as novas tecnologias e, de outro lado, a questão da facilitação do crédito. Até nos anos 90, havia uma retração muito grande no crédito. Posteriormente, especialmente nos anos 2000 em diante, há uma facilidade muito grande, inclusive um destaque para o cartão de crédito e a redução da utilização do cheque, mas ao mesmo tempo isso enseja problemas. E um dos problemas é exatamente o superendividamento.
O anteprojeto, encaminhado ao Congresso, influenciou a regulamentação da atividade comercial pela internet, com o Decreto 7.962, de 15 de março de 2013. Além de incentivar a proibição de publicidade que leve o comprador ao engano e ao superendividamento, as propostas também possibilitaram o aumento da privacidade das informações do consumidor e a segurança nas transações. Esse foi o antes e depois da lei de hoje sobre o Código de Defesa do Consumidor. Participe do programa. Mande seu e-mail sobre a lei que você gostaria de conhecer. O endereço é antesedepoisdalei@stj.jus.br. Eu espero a sua sugestão. Não perca o Antes e Depois da Lei, todas as segundas às 8h30 da noite, com reprises aos sábados e domingos às 10h40 da manhã. E na TV Justiça, você assiste o programa todas as segundas às 9h30 da noite, com reprises de terça a sábado em horários alternativos. O Antes e Depois da Lei é uma produção do Superior Tribunal de Justiça. Reportagem de Elaine Borges e Joana Colares. Trabalhos técnicos, Mauro Sérgio e Júlio César. Eu sou Cristiane Meirelles e agradeço a sua companhia. Semana que vem, a gente está de volta. Até lá!